Naquele período ele estaria fazendo freelance como garçom em um bar, que ele chama talvez Bar do Gaúcho, ele mesmo não lembra o nome direito, 2 vezes por semana, mas ele tinha muito pouco dinheiro. O Adélio tinha dinheiro na conta dele, R$8.000. Naquele período ele estaria fazendo freelance como garçom em um bar, que ele chama talvez Bar do Gaúcho, ele mesmo não lembra o nome direito, 2 vezes por semana, mas ele tinha muito pouco dinheiro. E ele recebeu R$4.200 em junho de 2017. A Polícia Federal diz que esse dinheiro, em setembro de 2018, ele ainda tinha esse dinheiro depositado. Oi gente, tudo bem? Esse é o segundo vídeo de um conjunto maior de vídeos que eu estou gravando para comentar, na verdade para fazer algumas observações críticas sobre o documentário lançado pelo site Brasil 247 e dirigido pelo jornalista Joaquim de Carvalho sobre o episódio da facada no Bolsonaro durante a campanha de 2018. Eu já fiz um primeiro vídeo, esse vídeo está disponível no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada nele depois. Esse primeiro vídeo ficou um pouco longo porque eu faço ali uma introdução. Eu falo um pouco sobre o documentário, sobre o debate ali em torno do documentário, falo um pouco sobre as minhas motivações e falo como eu iria analisar esse documentário. Então ficou uma introdução um pouco longa, mas logo em seguida eu faço a análise propriamente dita, né? E ali eu mostro como o Joaquim de Carvalho induziu o público ao erro. Ele induziu o público ao erro quando ele afirmou que o Gustavo Bebiano, uma das figuras centrais do bolsonarismo aí à época, né, teria implicado o Carlos Bolsonaro nessa história. Teria colocado o Carlos Bolsonaro como suspeito, né, no episódio da facada. E eu mostro que não. Eu pego um trecho da mesma entrevista que o Joaquim de Carvalho utiliza no documentário dele, só que um trecho um pouco depois do trecho que o Joaquim de Carvalho escolheu para colocar no documentário, onde o Bebiano responde uma pergunta direta sobre essa questão, né? Um jornalista da revista Cruzoé pergunta se ele acreditava que alguém ali próximo do Bolsonaro teria armado aquele episódio. E o Bebiano refuta essa ideia assim, de maneira clara, de maneira incisiva, de maneira inequívoca, né? Ele isenta todo mundo ali do círculo próximo do Bolsonaro de ter qualquer participação nesse evento. Então, se tem uma coisa que o Bebiano faz nessa entrevista é isentar o Carlos Bolsonaro e não implicá-lo, né? Como afirma o Joaquim de Carvalho. Então, o Bebiano diz uma coisa completamente diferente daquela que o Joaquim de Carvalho sugere que ele tinha dito. Então, isso para mim é um erro assim, complicado, né? Porque a questão que o Joaquim de Carvalho está tentando levantar foi respondida de maneira direta pelo Bebiano, né? E por que essa resposta direta não entrou no documentário? Então, essa é uma questão que para mim é difícil de ser respondida, né? Eu não sei exatamente por quê, mas o resultado disso é que quem passa por esse trecho do documentário sai com a impressão de que, de fato, o Bebiano levantou alguma suspeita sobre o Carlos Bolsonaro. Quando, na verdade, o que ele faz é o oposto, né? Ele isenta o Carlos Bolsonaro ou qualquer pessoa ali próxima do Bolsonaro de ter participação no evento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o trecho que eu vou analisar agora também tem esse mesmo elemento, né, de tentativa de indução do espectador ao erro. Só que dessa vez eu acho que tem um elemento, tem um agravante aí, tem um elemento que de fato complica um pouco mais essa história. Porque agora o Joaquim de Carvalho vai dar uma informação, vai fazer uma afirmação que o próprio Joaquim de Carvalho sabe que é falsa. Joaquim de Carvalho vai fazer uma afirmação que ele tem plena consciência de que ela é falsa. E quando você recebe essa falsa informação, você é levado a fazer um raciocínio, né, que de alguma forma beneficia a tese de fundo, né, do documentário. A tese que orienta
as intervenções do Joaquim de Carvalho, que orienta a fala do Joaquim de Carvalho, que orienta a estrutura do documentário, que orienta o modo, né, como o documentário foi editado. Então o Joaquim de Carvalho, o problema aqui é não só que o Joaquim de Carvalho induz o público ao erro, mas induz com uma informação falsa que ele sabe que é falsa. E como é que a gente sabe que essa informação é falsa? Porque mais adiante ele vai dar a informação verdadeira. E por que ele vai dar a informação verdadeira só mais tarde? É porque só mais tarde é que a informação verdadeira pode ser usada para criar um clima de suspeita. Nesse momento, né, que eu vou analisar agora, se ele me dá a informação correta, ele não consegue criar o clima de suspeita que ele cria, né, com a informação errada. Então, a função desse trecho, que é uma pergunta que eu sempre faço quando eu analiso esse documentário, né? Qual é a função desse trecho no documentário? Então, a função desse trecho que eu vou analisar é a de levantar uma suspeita de que o Adélio pode ter contado com a ajuda de outras pessoas. Ou seja, pode haver nessa história cúmplices que não foram identificados pela Polícia Federal. Porque a tese da Polícia Federal, a conclusão da Polícia Federal, é de que o Adélio agiu sozinho. Então, a função desse trecho que eu vou analisar é levantar essa suspeita. O Adélio recebeu ajuda? Tá? O Adélio teve alguém ali que colaborou com o Adélio? Então, essa é a função desse trecho do documentário que eu vou analisar. O trecho que eu vou analisar começa aí mais ou menos no minuto 10, quando o Joaquim de Carvalho descreve a chegada do Bolsonaro no Hotel Trade, onde ele tem um compromisso com os empresários, uma espécie de almoço com os empresários, embora a gente saiba depois que ele não almoçou exatamente ali, né? Ele almoçou em outro restaurante. E aí tem uma questão que o Joaquim de Carvalho destaca, né? Existe uma imagem no celular do Adélio do Bolsonaro nesse restaurante, o que pode indicar que o Adélio estava ali no hotel, né? Agora, sabe-se também que o Adélio vai estar 20 minutos depois, né, no Parque Halfeld, que é onde o Bolsonaro desembarca ali e começa a andar ali nas ruas, e é a região ali onde ele vai ser esfaqueado, né? Então tem um intervalo aí de 20 minutos, né, entre o hotel e o Parque Halfeld, né, que o Adélio não pode ter feito a pé. Esse percurso é muito longo para ser feito a pé ou de ônibus. Se a gente levar em consideração a hipótese de que o Adélio fez aquela imagem, ele só pode ter se deslocado para o Parque Halfeld ou de táxi, ou de Uber, ou alguém o levou. E aí, com essa hipótese, né, de alguém ter levado, a gente tem aí novamente a possibilidade de um cúmplice, né? Então o Joaquim de Carvalho tenta argumentar em torno dessa hipótese, né? Vamos supor que foi mesmo o Adélio quem fez essa imagem. Então como é que ele chegou ao Parque Halfeld 20 minutos depois? Não pode ser de ônibus, não pode ser a pé. Só pode ser de táxi, de Uber ou algum transporte do tipo, ou alguém o levou. E então o Joaquim de Carvalho passa a testar a hipótese do táxi, do Uber, ou de algum transporte que o Adélio tenha pago, né, para chegar até o Parque Halfeld. O Joaquim de Carvalho, ele não testa a outra hipótese, né, a hipótese do cúmplice. Ele testa a hipótese do transporte que o Adélio tenha pago, né? Então ele tenta verificar se essa hipótese é plausível, né? E para isso ele começa a descrever as condições de vida do Adélio. Ele começa a descrever a condição econômica do Adélio. E vai dizer que o Adélio era muito pobre, não só muito pobre, né? O Adélio era quase miserável, semi-miserável, essa é a expressão que ele usa, né? O Adélio era um semi-miserável. E vai dizer então que o Adélio tinha muito pouco dinheiro. O Adélio tinha muito pouco dinheiro. A impressão que você tem quando você termina de assistir esse trecho, né,
é de que, de fato, é muito pouco provável que o Adélio tenha tido condições de pegar um táxi, né? De pegar um Uber ou algo do tipo. Porque ele era um semi-miserável, né? Ele tinha muito pouco dinheiro, né? Essa é a expressão que o Joaquim de Carvalho usa, né? Eu quero deixar ele falando aqui porque eu acho que é mais expressivo quando ele fala. Deixa eu chegar aqui ao trecho em que o Joaquim de Carvalho descreve a condição aí econômica do Adélio. Então ele vai falar mais ou menos isso. O Adélio já está ali. Então, de ônibus demoraria. Ele poderia estar de táxi, ele poderia estar de Uber, ele poderia estar de carro com alguém para poder fazer esse deslocamento. Então essas são as possibilidades para ele poder chegar do hotel ao Parque Halford, né? Táxi, Uber ou alguém o levou, né? A pé e de ônibus ele não poderia fazer esse percurso nesse tempo. Mas isso merece atenção, tem que ter atenção sobre isso. E é importante frisar que o Adélio... E aí ele começa a descrever as condições de vida do Adélio, né? Ele começa a descrever as condições de vida do Adélio, inclusive com fotos, né, do quarto do Adélio na pensão. Então ele superenfatiza a condição econômica do Adélio, né? O Adélio era muito pobre, vejam essas fotos que provam a pobreza dele. É importante frisar que o Adélio, a vida dele é semi-miserável. O Adélio era semi-miserável. Eu não sei exatamente o que é isso, mas é essa expressão que o Joaquim de Carvalho usa. O Adélio era semi-miserável, era pobre. Olha as condições, então tem as imagens aí para reforçar ainda mais essa ideia, né? E ele ainda usa essa expressão semi-miserável. Então, sim, muito improvável, né? Que o Adélio pudesse ter pego um táxi ou pago um Uber, né, para chegar lá no Parque Halford, né? Era servente de pedreiro, trabalhava, naquele período ele estaria fazendo freelance como garçom em um bar que ele chama talvez Bar do Gaúcho, ele mesmo não lembra o nome direito. Então, e aí ele começa a descrever a precariedade ali da ocupação do Adélio, né? Ele trabalhava de servente alguns dias, trabalhava num bar alguns dias, né? Então, de fato, o Adélio, a gente termina esse trecho aqui, né, com uma clareza sobre a precariedade das condições de vida do Adélio, né? Então deixa ele terminar de falar, porque é aqui que o problema vai aparecer. Como garçom em um bar que ele chama talvez Bar do Gaúcho, ele mesmo não lembra o nome direito, 2 vezes por semana, mas ele tinha muito pouco dinheiro, teoricamente. Ele tinha muito pouco dinheiro. Aí tem uma breve pausa e ele diz teoricamente. Enfim, eu não sou psicanalista, não sou psicólogo, não sei analisar por que ele coça a cabeça nesse momento, né? Por que ele diz teoricamente? Por que teoricamente, né? O que ele quer salvar com esse teoricamente, né? A informação, a afirmação fática que ele faz, né? É de que o Adélio tinha muito pouco dinheiro, era um semi-miserável. Era um semi-miserável. E aqui a gente, depois desse trecho, começa uma outra questão, né? Mas aqui ele fecha essa ideia. O Adélio era muito pobre para ter pego um Uber, para ter pego um táxi. Qual é a hipótese que resta para a gente, né? Se a gente acredita no Joaquim de Carvalho, é de que é mais provável que tenha mais alguém envolvido nessa história, né? Que alguém tenha levado o Adélio até a praça, até o Parque Halford, né? Então tem aí um cúmplice, né? Essa é a impressão que a gente tem quando a gente termina de ver essa parte, né? Porque daqui por diante começa uma outra questão, né? Começa uma outra questão. Então o Joaquim de Carvalho super enfatiza a pobreza do Adélio para desqualificar a hipótese de que o Adélio possa ter chegado ao Parque Halford pagando por um transporte. Então, essa hipótese fica prejudicada em favor da outra, que nem é testada, né? Ela é simplesmente ali elencada, ela nem é testada, de que o Adélio pode ter chegado àquele local levado por alguém. Ok, então foi assim que eu terminei de ver, mas o que acontece?
1 hora documentário adentro, né? E eu vou chegar lá nesse trecho, eu vejo o Joaquim de Carvalho me dizer o oposto do que ele disse aqui. Mas assim, exatamente o oposto. Então, eu saí daquele trecho, né, em que o Joaquim de Carvalho disse que o Adélio tinha muito pouco dinheiro, faz uma pausa e diz teoricamente, né? Não sei o que isso teoricamente quer dizer, mas aqui eu tenho a informação correta, né? Qual é a informação correta? O Adélio tinha dinheiro na conta dele, R$8.000. O Adélio tinha dinheiro na conta dele, R$8.000. Ou seja, naquele momento em que o Joaquim de Carvalho me fala que o Adélio tinha muito pouco dinheiro, naquele período ele estaria fazendo freelance como garçom em um bar que ele chama talvez Bar do Gaúcho, ele mesmo não lembra o nome direito, 2 vezes por semana, mas ele tinha muito pouco dinheiro. O Joaquim de Carvalho não está me dando a informação correta, certo? Ou eu estou extrapolando aqui alguma interpretação, né? O Joaquim de Carvalho não fala a verdade no trecho anterior ali, né? Em que ele descreve o Adélio como um semi-miserável, né? Claro, o Adélio era pobre, muito pobre, vivia em condições precárias, mas ele tinha dinheiro na conta e o Joaquim de Carvalho sabia disso quando ele disse que o Adélio tinha muito pouco dinheiro. Não, não é muito pouco dinheiro. Longe disso, deve ser mais dinheiro do que, sei lá, 80% da população brasileira tem na conta hoje, né? Então para mim, esse é um procedimento claro de indução a erro. O Joaquim de Carvalho, naquele outro trecho, estava querendo forçar um entendimento, né, por parte do espectador de que o Adélio não tinha condições de pegar um táxi, logo ele foi levado por alguém. Ele só pode ter sido levado por alguém, já que ele não tinha dinheiro, já que ele era um semi-miserável. Ele não conseguiria se deslocar do hotel para o Parque Halfeld pagando um transporte. Ele só poderia fazer esse trajeto se alguém o levasse, já que ele não tinha dinheiro, né? Então, isso para mim é uma tentativa muito clara e muito problemática de induzir o espectador ao erro, de induzir o público ao erro. Tá? Então, para mim, esse é um dos trechos mais problemáticos de todo, porque eu agora sei que o Joaquim de Carvalho está me dando uma informação que ele sabe, que ele tem consciência de que é incorreta. O Joaquim de Carvalho tem clareza de que a informação que ele está me dando é absolutamente incorreta. E com aquela informação incorreta, eu sou levado a fazer um raciocínio que, por um acaso, favorece a tese, digamos assim, que orienta, né, o documentário. Então, esse para mim é o segundo ponto, né, esse segundo ponto que eu queria destacar. E isso vai me causando um incômodo, né, à medida que eu vou assistindo o documentário, porque parece que se estabeleceu um padrão. O Joaquim de Carvalho frequentemente tenta induzir o espectador ao erro. Nesse caso, ele fez isso muito deliberadamente, né? Omitindo uma informação que ele tem, nos fazendo pensar que a condição econômica do Adélio, naquele momento, era o oposto da realidade, né? Na verdade, o Adélio tinha R$8.000 naquele momento. E tem aqui um outro trecho, né? Tem aqui um outro trecho. Deixa eu chegar aqui nesse trecho. E aqui o Joaquim de Carvalho sabe qual é a fonte, né? Ele entrevista o advogado trabalhista, né? Que entrou com o processo, que o Adélio ganhou, então ele sabe qual é a fonte desse dinheiro, não dá nem para levantar uma suspeita sobre a fonte desse dinheiro, porque ele sabe a fonte está aí atestada, né? Ó, então aqui o Joaquim de Carvalho, assim, mostra que ele sabe, né? Olha. E ele recebeu R$4.200 em junho de 2017.
A Polícia Federal diz que esse dinheiro, em setembro de 2018, ele ainda tinha esse dinheiro depositado. E ele recebeu a liberação do FGTS, 2.000 e poucos reais, uma coisa assim. Então o Joaquim de Carvalho sabe, tem consciência de que em setembro de 2018 o Adélio tinha 8.000 reais na conta dele. Então, para mim, o Joaquim de Carvalho me induziu ao erro de uma maneira muito deliberada, né? Muito deliberada. E eu acho isso muito complicado. Não sei qual é a explicação para isso, né? O que ele vai dizer? Que aquele teoricamente livra, quando ele faz aquela pausa, né? O Adélio tinha muito pouco dinheiro, teoricamente. Será que ele quer dizer, ele pensa que aquele teoricamente o livra dessa... Enfim, não tem outro termo, né? Da mentira que ele contou? Então, para mim, era esse comentário que eu queria fazer nesse momento. O Joaquim de Carvalho, então, esconde a informação, né? Desinforma, passa uma informação equivocada e leva o espectador a tirar uma conclusão, né? A chegar a uma conclusão que é uma conclusão que favorece o argumento dele, né? E ele faz isso através desses subterfúgios que, para mim, são extremamente condenáveis, né? Eu tenho alguns amigos, alguns bons amigos, que são documentaristas premiados, gente que gente da área, né? Que de fato faz isso com frequência e faz bem, e que às vezes me pede alguma opinião sobre o trabalho que eles fizeram, né? Se eu identifico isso num documentário de um amigo meu, eu diria para ele exatamente o que eu estou dizendo aqui, olha. Não faça isso. Isso não é honesto. Sabe? Isso não é correto. Isso é um subterfúgio. Isso não é um subterfúgio honesto, né? Isso não é um subterfúgio honesto. Então não faça isso. Essa seria a minha observação, né? Se algum amigo meu tivesse feito alguma coisa desse tipo num documentário sobre o qual eles tivessem pedido minha opinião, né? Não faça isso. Não faça isso, porque isso é desonesto, isso está errado. Você está contando uma mentira. Você está induzindo o espectador a chegar a uma conclusão equivocada, né? Então, essa é a observação que eu queria fazer. Então, nesse momento, para mim, o Joaquim de Carvalho já tinha me perdido, né? Naquele primeiro trecho, aos 4 minutos, o Joaquim de Carvalho já tinha me perdido, né? Naquele trecho que eu comentei no primeiro vídeo. Nesse segundo vídeo, eu já tô encarando esse documentário com muita suspeita, né? Com muita suspeita. O Joaquim de Carvalho frequentemente induz o espectador ao erro. Nesse caso aqui, através... Eu não consigo encontrar uma outra palavra para descrever isso de uma maneira mais precisa, né? Ele induz o espectador ao erro através de uma mentira. Nesse caso aqui. Tá? Nesse caso aqui, eu sei que ele está mentindo. Então é esse o comentário que eu queria fazer. Eu vou ficar por aqui, senão eu vou ficar cada vez mais inflamado. Não é esse o meu objetivo. E eu volto com outro vídeo mais adiante, num outro trecho, para mim, absolutamente problemático. Também eu acho muito grave e que a gente vai discutir mais adiante, ok? Então é isso. Até mais. Obrigado por quem ficou até o final. Se vocês quiserem dar um like no vídeo, acho que isso ajuda o vídeo a ficar melhor colocado aí nos algoritmos, tá? Se quiser seguir o canal para ver os outros, para receber as notificações sobre os outros vídeos, né? É só dar um like e se inscrever no canal. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima. Obrigado. Até mais.